fala, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nem se deram conta que eu esqueci de postar a última aula da semana passada, né? Eu que me dei conta agora, dando uma olhada, buscando uma coisa no Moodle, né? Então, eu peço desculpas aí por não ter postado a aula passada. Bom, vou postar basicamente junto com essa aí. Também quem não vem na aula síncrona, que se vire depois. Essa é a real, né? O que a gente vai ver hoje? Hoje, de fato, a gente vai, finalmente, depois da aula de hoje, poder pegar qualquer robô, ou preferencialmente qualquer robô, não, mas cadeias cinemáticas abertas, e seguindo esse algoritmo, sempre estabelecer sistemas de referência que eu vou poder usar de Navier-Hartenberg para definir quais são as matrizes de transformação de cada junta, e da aula passada, a gente não pode esquecer, que definido os parâmetros de Navier-Hartenberg para cada junta, eu posso compor a matriz de transformação da junta, e compondo cada junta eu consigo representar qualquer frame, virtualmente qualquer frame que eu defini no robô, no manipulador, em relação ao meu frame fixo. Na prática, eu posso inclusive fazer o oposto, né? Eu posso jogar o frame fixo para o frame de referência da ferramenta, se eu quiser. Então, para a ferramenta, na verdade, todo mundo vai girar ao seu redor, digamos assim, né? De fato, a gente pode fazer um paralelo com o que a humanidade pensava antigamente, que todo o universo girava ao nosso redor. De fato, na cinemática direta, ou inverso, inclusive, a gente pode pensar assim, né? Eu posso trabalhar no frame da ferramenta, e daí se imaginem presos num frame na ponta de um robô que tem 6 graus de liberdade. Conforme esse manipulador gira para ti, vai parecer que, na verdade, todo mundo gira ao teu redor, né? Na verdade, é isso que é essa sensação que a gente tem quando a gente olha o céu, né? Na verdade, parece que o céu se gira ao nosso redor, mas na verdade é a gente que está girando, né? Mas enfim, estou viajando, tá? Mas o fato é o seguinte, a gente viu na última aula esses parâmetros, são 4 parâmetros para modelar qualquer junta, tá? Só que esses parâmetros, eles dependem de uma condição, tá? A gente conhece essa condição, ou essas condições, porque são duas de condições de Navier-Hartenberg, que é o eixo XY perpendicular ao eixo ZI menos 1. Depois eu explico isso aqui, é só botar número que vocês vão entender. Número no lugar do I, né? Então eu tenho que ter o eixo X do próximo frame perpendicular ao frame passado, e mais, esse eixo X tem que interseccionar, né? Não adianta só ser perpendicular, porque esses carinhas aqui, eles são perpendiculares, né? Ou são ortogonais, na verdade. Então, essa definição garante que ele vai ser assim, ó, perpendicular e interseccionar, tá? Porque, ó, pessoal, se eu mostrar para vocês, e era isso que eu estava buscando, as transformações que modelam os parâmetros vou chamar de DH, tá, pessoal? Para não ficar falando de Navier-Hartenberg o tempo todo, tá? A composição matricial sempre vai gerar, né, se eu tenho todos os valores não nulos de juntas, tanto θ, A, D e alfa com algum valor, o frame resultante disso vai ter sempre essa relação aqui, ó, né? Que na aula passada eu fiz, eu fui compondo essas rotações e a gente chegou nessa representação. Se vocês olharem, o frame fixo está aqui, né? Óbvio, definir assim, só para um ponto de partida. E o frame verde é o frame resultante. Se vocês olharem, esse frame verde sempre, se eu estender o X, ele vai interseccionar aqui o meu Z do frame anterior. Tá? Então, quando eu falo I e I menos 1, ou I e I mais 1, eu estou falando do frame atual e do frame que antecede ou que vai suceder na cadeia cinemática. Tá? Então, essa é uma forma, tá? Não é a única, tá, pessoal? Mas é uma forma que se difundiu de modelar uma junta de um manipulador, estabelecendo esses 4 parâmetros, né, que a gente vai lembrar. Né? Eu vou ter ângulo da junta, o θ,
eu vou ter tamanho do elo, o A, eu vou ter o alfa, que é a torção de elo, e eu vou ter o D, tá? Que é o deslocamento, né? Eu falei o aço. O A é o tamanho, desculpa, do elo, e o D é o deslocamento de elo, tá, pessoal? Esses 4 parâmetros modelam a junta, tá? Então, é uma das formas de fazer. A gente viu que eu posso ter qualquer frame, né? Eu posso estabelecer quaisquer 2 frames de referência e mesmo assim conseguir representar. Só que essa é uma forma conveniente de fazer porque reduz o número de variáveis que eu preciso. Eu só preciso de 4 variáveis, tá? Então tá. Agora, se eu quero aplicar isso a um manipulador, tá? Eu vou ter que, para gerar e para obedecer essas convenções, essa convenção de Denavich-Hartenberg, eu preciso seguir esse algoritmo aqui para estabelecer os frames de referência. Tá? Lembre-se que cá eu vou ter N frames, né? Cada um associado a uma junta. Tá? Se eu sigo esse algoritmo, qualquer robô pode ser modelado por Denavich-Hartenberg, mas eu preciso seguir isso aqui. Então, eu vou ler explicando cada um dos pontos do algoritmo para estabelecer os frames no manipulador. Primeiro passo, a gente já sabe, eu já falei, inclusive, já venho falando. Primeiro passo é numerar os elos de 0 a n. 0 é o meu frame fixo, tá? E eu vou indo até o final, que eu varra todos os elos na cadeia cinemática. Tá? Depois que eu faço isso, eu vou numerar as juntas de 1 até n. Tá? Então, eu numerei os elos, depois eu numero as juntas, partindo, óbvio, a partir do elo fixo, porque a junta 1 vai unir o elo 0, que é o elo i menos 1, ao elo i, que é o elo 1, no caso. Tá? Então, a primeira junta 1 vai ligar o elo fixo ao primeiro elo móvel do manipulador. E assim eu vou também até o final das juntas. Tá? Então, 3, identificar os eixos das juntas. Eu coloquei isso aqui, eu separei porque isso é importante. Então, sempre que eu identifiquei uma junta no manipulador, eu vou identificar também o eixo dessa junta. Lembrem-se que a junta pode ser prismática ou rotacional. Normalmente é rotacional, né? A maioria dos exemplos, o manipulador mais comum, que é o braço articulado, só tem juntas rotacionais, por exemplo. Tá? Mas, de qualquer maneira, tu vai identificar quais são os eixos dessas juntas. Tá? E agora, isso aí é fácil. A partir daí, né, vai ser um pouquinho mais chato. Mas ainda no ponto 3 eu coloquei uma observação, ó, localizar ZI no eixo I mais 1. Isso é complicado, tá, pessoal? Porque se eu tenho, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado um desenho para a gente já aplicar isso nesse exemplo, tá? Então, eu vou tentar desenhar da melhor maneira possível isso, tá, pessoal? Eu não sou um expert. Eu queria desenhar uma coisa real, mas no final eu acho que dá muito trabalho. Então, eu vou... Ali, ó. Aqui está o frame fixo. Aqui está uma junta rotacional. E aqui vai ter uma junta... Vou colocar uma junta prismática. Eu sei que a rotacional é mais comum, né? Só para botar uma junta diferente. Fazer um exemplo diferente do que eu fiz no semestre passado. Acho que é importante. Para não ficar chato para mim também, né? Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha esse manipulador aqui. Tá? Primeiro ponto, vamos seguir esses algoritmos para vocês entenderem, né? Então, numerar os elos de 0 a n. Tá? Então, eu tenho o elo fixo, está aqui o 0, o elo 1 e o elo 2. Numerar as juntas de 1 a n. Então, tá, junta 1, junta 2. Tá? Então, uma coisa importante, tá, pessoal? Eu já falei isso várias vezes, mas a junta I vai ligar o elo I e o I menos 1. Né? E aqui sim, ó, depois de identificar os eixos das juntas, né, e localizar o ZI na junta. Isso aqui até nem precisava estar aqui, mas é importante. Ó, porque o que acontece? Sempre o nosso Z, não importa, vai estar localizado na junta, no eixo da junta. Muito importante quando vem na junta, né?
Então, ó, o eixo da junta 1 está aqui, ó. E o eixo da junta 2 vai estar aqui, ó. Por quê? Porque essa junta vai fazer o movimento rotacional, né? Eu tenho que fazer um negocinho de madeira aqui para isso, para mostrar para vocês. Né? Mas a junta rotacional tem a junta, tá? O eixo rotacional, tá? Na verdade, vai ser perpendicular, né? E esse carinha aqui, como é uma junta prismática, esse elo 2 vai se movimentar nessa direção. Então, o eixo da junta prismática vai ser o sentido do movimento que ela vai fazer, né? Tá? Então, estabeleci os eixos das juntas, né? O que eu quis dizer com esse ponto aqui embaixo, né? Observação, localizar o eixo ZI na junta I mais 1, tá? Vamos substituir o I por um valor, por exemplo, se eu digo que o I é igual a 1, significa que eu vou localizar Z0 no eixo 0 mais 1. Perceberam? Tá? Então, o Z0 vai estar no eixo da junta 1. Aqui é o eixo da junta 1, esse aqui é o eixo da junta 2. Tá? Só botei uma outra cor só para a gente não se perder, né? Então, eu sei que o meu Z0 vai estar nessa direção. Aqui, ó. Esse aqui vai estar o Z0. E eu sei também que o meu Z1 vai estar nessa direção. Compreenderam, pessoal? Estão entendendo até aí? Sim. Barbadinha, né? Eu, usualmente, né, sempre vai ter aqui associado ao último elo, eu sempre vou botar um frame na ponta desse elo, tá? Que a gente vai chamar, e na prática a gente vai nomear, e na prática se usa isso, que é o tool frame, que é o frame da ferramenta. Ele vai estar centrado, usualmente, no centro do punho. Tá? O centro do punho, muitas vezes, ele vai servir como uma referência do meio da garra, por exemplo, para ele saber aonde pegar as coisas. Tá? Então, eu posso estabelecer um frame aqui no finalzinho também, vocês vão ver isso depois, que vai ser o meu frame 2, no caso. Né? Mas vamos seguir aqui o algoritmo para fazer. Não é o melhor exemplo para partir, porque já vai cair no caso 2 aqui, mas vamos seguir, vamos tocar a ficha, porque eu acho que é importante. Então tá. Primeiro ponto aqui, ó. Ponto 4. Arbitrar a origem do frame fixo O0. Pessoal, isso aqui é arbitrado. Tá? Observação, Z0 está alinhado à junta 1, né? E o X0 e o Y0 eles podem ser literalmente escolhidos. Tá? Única coisa que eu vou ter que obrigatoriamente cuidar é que o O0 vai ter que estar nesse eixo. Tá? Então, até coloquei, ó, Z0 está alinhado à junta 1. Alinhado não, ele vai estar sobre o eixo de junta, tá? Eu coloquei alinhado à junta, meio que um eufemismo, uma coisa que não está totalmente correta, mas eu acho que vocês entenderam, né? Então, eu posso selecionar, virtualmente eu posso selecionar qualquer ponto aqui, ó. Tá? O que se faz? Nessa situação, tem um ponto que é uma escolha óbvia. Qual vocês me diriam que é uma escolha óbvia para localizar o centro do frame fixo? Intuitivamente isso, tá, pessoal? Eu posso escolher qualquer ponto. Então, vocês me diriam que esse ponto aqui é um ponto bom? Eu diria o ponto 1 ali. Ponto 1. Eu acho que eu entendi o que tu disse. Na verdade, a intersecção aqui. Isto entre o... Isso aí, tá, pessoal? Embora esse algoritmo dê certas liberdades para nós, tá? É importante que a gente estabeleça, né, as origens em pontos que me facilitem um pouco a vida. Vou dar um exemplo, ó. Nesse caso aqui, ó, tá, quando eu tenho Z coplanar,
Z1 e Z2, por exemplo, coplanar, eu posso selecionar qualquer ponto sobre a junta 1 para ser o meu Z2, meu O2, desculpa. Qualquer ponto. Tá? Porque qualquer ponto que eu selecionar vai obedecer às condições de Dinavitch-Hartenberg. Né? Mas existem alguns pontos que eu escolho que faz com que algum dos parâmetros seja zero. E, consequentemente, isso vai exigir menos computacionalmente. Por exemplo, se eu estou fazendo contas de cinemática inversa, que vocês vão ver que é meio complicado. Então, selecionando corretamente esses pontos, eu vou simplificar o meu problema numérico e matemático, tanto para o modelo quanto para cálculo computacional. Tá? E, nesse caso, é meio óbvio que esse ponto aqui vai ser escolhido como origem, tá? Porque ele é a intersecção dos meus eixos de ambas as juntas, inclusive, né? A junta 1, ela vai interseccionar a junta 2 aqui, o eixo das juntas. Então, esse ponto aqui eu vou dizer, vai ficar ruim aqui, tá, pessoal? Eu devia ter desenhado um pouquinho maior, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, esse ponto aqui, ele vai ser O0, que é a origem do frame fixo, no caso. Vocês têm que pensar que esse frame aqui ele não vai mudar. Tá? Ele não vai sofrer nenhuma alteração, não importa as variáveis de junta das outras juntas. Né? Não é propriamente uma junta, ele é um frame fixo. Tá? Nem arbitrei ainda as variáveis de junta, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Agora, obrigatoriamente, definido a origem O0, o meu Z0 eu já sei a direção dele. Ele tem que seguir a direção desse eixo de junta. Então, ou eu vou arbitrar para baixo, ou eu vou arbitrar para cima. Não importa. Eu, por algum motivo, eu sempre prefiro para cima, né? Então, eu vou colocar o Z0 aqui, ó. Por quê? Porque eu sempre vou ter os Zs alinhados com os eixos de junta. O Z0 vai estar alinhado com a junta 1, Z1 vai estar alinhado com o eixo da junta 2, Z2 vai estar alinhado com o eixo da junta 3 e assim por diante. Isso confunde um pouco, tá, pessoal? Eu sei que confunde. Tu vai ter que botar no eixo de uma junta I mais 1, tá? Uma junta que eu numero como 0. Mas isso tem justo a ver com o fato desse ser meu frame fixo. Então, eu dou um offset de 1 só. Tá? Isso aí é só para o meu primeiro frame que se movimenta. Tá? Ele está referenciado a esse frame fixo Z0. Pessoal, agora, na verdade, eu posso arbitrar X e Y0. Tá? Mas, de novo, tem coisas que facilitam a minha vida. Né? Então, se eu olhar... Ui, peraí. Tá? Se eu olhar assim, ó, o eixo XI tem que ser perpendicular e interseccionar o eixo ZI-1. Isso vai ser importante quando eu estou definindo o próximo frame, tá? Mas definir corretamente, ou pelo menos de uma maneira mais intuitiva, o frame fixo, ajuda a não complicar tanto a situação. No caso, pessoal, como pode ser arbitrado, eu vou arbitrar na mesma direção do desenho. Tá? Mas eu poderia, só para ilustrar vocês, eu poderia arbitrar o X nessa direção. Ó. Numa direção horizontal. Opa, perdão, pessoal. Numa direção horizontal, por exemplo, para ficar mais lógico para mim. Mas vocês podem arbitrar numa direção aqui para baixo. Tá? Na verdade, até para dificultar um pouquinho, eu vou arbitrar como eu sugeri. Assim. Tá? Porque é o que normalmente se faz. Né? Quando eu estou referenciando um robô a uma mesa, o meu X vai estar no plano do chão, digamos assim. Vai estar no nível do chão, né? Alinhadinho para o chão. Mas isso não é uma necessidade. Eu posso já arbitrar o X0 para baixo, por exemplo. Isso vai mudar, pessoal, a definição do desenho propriamente dito. Né? Porque, por exemplo, ó, olha só, pessoal.
Vamos supor, eu vou arbitrar o x aqui, alinhado com o meu plano, e meu chão, né? Se isso aqui for um chão, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Deixa eu apagar aqui o 1 que está me incomodando. Vou botar aqui embaixo. Fica claro, eu espero que está claro para vocês, que o ângulo da junta 1 é esse aqui, né? Esse ângulo θ. Depois eu explico, né? Mas ele tem um valor que está menos 45 no desenho. Né? Agora, se eu tivesse arbitrado o meu x0 inicialmente no desenho mesmo, alinhado aqui com esse desenho, o valor de θ que o desenho está representando agora é o θ valendo 0. Tá? Mas isso só mudou por quê? Porque eu mudei o meu frame fixo, eu alterei ele ali, né? E de fato é a mesma coisa. Antes eu tinha um valor porque o meu frame fixo estava alinhado com o chão. Bom, e daí agora o meu θ nesse desenho ele tem um valor de 30 graus. Agora se eu desenhar para baixo, bom, eu estou vendo uma posição, uma variável de junta com um valor diferente, só isso. Tá? É um pouco chato, mas vocês vão entender quando a gente finalizar. Então, vamos supor que eu arbitre o meu x0 nessa direção. Então, daqui x0. Tá? Isso é importante. A gente sempre vai seguir a regra da mão direita para fazer os frames. Então, é o y, perdão, o z, o x e o meu y é o dedo do gatilho aqui. Tá? Então, é só alinhar o y para lá, o x para lá, o meu z tem que estar para baixo, seguindo a regra da mão direita. Então, o meu y, acho que eu falei z, né? Desculpa. O meu y vai estar aqui para baixo. Então, esse é o meu y0. Tá? E deu para bola, o frame fixo está definido, o meu passo 4 aqui está feito. Aí, na verdade, aqui está feito também, está feito, está feito, está feito. O passo 5, de fato, que é o que a gente vai precisar cuidar para não cometer erros. Primeiro ponto, tu tem que ver, tu vai ter que fazer isso para N juntas. Nesse caso, eu vou ter 2 juntas, né? Então, eu preciso estabelecer os frames aqui, ó. Tá? De acordo com a situação, isso que é o mais difícil. Tá? Tu já estabeleceu o teu frame Z0, teu frame 0, a gente vai agora para o frame 1. Tá? E para estabelecer o frame 1, tu vai ter que ficar de olho, olhando o frame 0. Tá? Tu vai referenciar e arbitrar o frame 1 de acordo com o frame 0. Por quê? Olha só. Entrei aqui no quinto passo. Defini os frames associados às juntas 2 até N. Tá? Então, na verdade, a junta 2, tu vai ter que fazer o frame 1. Né? Então, na verdade, se eu pensar em frames, até vou completar essa informação aqui. Frame 1 até N-1. E tu vai ter mais o frame final lá que vai estar preso no último elo, tá, pessoal? Mas, enfim, vocês vão ver. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver, ó. Se ZI e ZI-1 são paralelos, então percebam que eu coloquei Z1, Z2, Z1, ZI, Z1-1, ZI-1, desculpa. Tá? Eu quero estabelecer a origem e a direção do Z1, do frame 1 agora. Então, quem que eu vou ter que cuidar? Eu vou ter que verificar a relação do frame do Z1 com o Z0, porque é o ZI e o ZI-1. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou literalmente substituir o I pelo valor que eu estou usando, né? Só que aí que tá, muito importante. De antemão, tu vai ter que saber isso. Tu sabe que o Z0 segue a junta 1 e que o Z1 tem que obrigatoriamente seguir a junta 2. Tá? Então, tu já sabe a direção do eixo Z1.
Tá? E daí, conforme for, tu vai escolher um dos 3 casos. Primeiro caso, se o Z1 e o Z0 forem paralelos. Primeira coisa, o eixo 2 e o eixo 1 são paralelos, pessoal? Não. Não, não são. Longe disso, né? Para ele ser paralelo, pessoal, o Z0 tinha que estar aqui e o Z1 tem que ser paralelo, né? Tem que ser linhas paralelas. Não é o caso. Bom, então eu esqueço, nem olho mais o que está escrito ali, porque o C não foi verdadeiro. Tá? Segunda opção, se o Z1 e o Z0 se interceptam, em outras palavras, são coplanares. É o caso? Sim? Sim, né? É exatamente esse caso. Daí sim, eu vou pegar esse caso aqui. Então, isso é importante. Ó. O OI, né? Então, traduzindo no que eu quero fazer, a origem do frame 1 escolhido no ponto de intersecção. Então, olha que interessante, pessoal. A origem do frame 0 e a origem do frame 1 vão ser coincidentes. Isso por si só é uma maravilha, pessoal. Tá? Porque isso significa que eu só vou ter de fato uma rotação entre esses 2 frames na hora de modelar eles. Mas enfim, vamos imaginar que eu não sei. Daí eu vou pegar aqui a origem, vou selecionar que essa é a origem do frame 1. Então eu vou colocar uma vírgula O1. Eu falei que não era um bom exemplo por causa disso, né? Vai ficar meio poluído aqui. Mas a origem do frame 0 está aqui e, coincidentemente, a origem do frame 1 também está ali. Tá? XI deve ser normal ao plano formado por ZI e ZI menos 1. Então, o meu X, pessoal, ele vai ter que ser normal. O que é normal? Né? Ele vai ser perpendicular a esse plano formado. Tá mexendo, desculpa. Ao plano formado por Z1 e Z0. Tá? Então, vocês têm que imaginar o plano. É bem fácil, eu vou redesenhar aqui, né? O plano, tá aqui o meu 2, que é o Z1, e tá aqui o minha junta 1, que é o Z0. Esse plano aqui, ó, formado por esses dois E's, tu vai ter que escolher o X perpendicular a esse plano, ou normal a esse plano, como a gente gosta de falar. Tá? Então, ele vai ter que, ou ele vai ter que estar para cima, ou ele vai ter que estar para baixo. Tá? Então, ele vai ter que ou vir para cima aqui o X perpendicular, ou vir para baixo, né? Eu usei vermelho antes, mas enfim, deixa eu ir vermelho para cima. Eu desenhei numa perspectiva meio ruim isso, né? Mas enfim. Ou para baixo. Tu vai escolher. Tu pode escolher a direção que tu quiser, tá? Eu vou para cima no meu X. Então eu vou ter a origem aqui. Eu vou selecionar uma origem que seja um X que seja perpendicular. Vai ser difícil de desenhar aqui, tá, pessoal? Não tá bonito, mas tá aqui o meu X1. Ó. Eu até vou tentar dizer aqui que ele é. Tá? Eu esqueci, inclusive, de botar o Z, né? O Z1 tá aqui, ó. Z1. Né? Então agora fica até meio claro que ele está perpendicular aqui, tá vendo? Para cima. O Y vai seguir a regra da mão direita, então tem que cuidar aqui, vai para cá, o teu Y vai estar para fora, né? Então o Y vai estar aqui, ó. Ficou ruim, eu sei, não tá fácil de entender, eu sei, né? Mas está definido. Tá? Então esse é o meu frame 1. Já está definido. E ele pode parecer a pior opção. Ô, professor, tá uma droga isso aí. Mas incrivelmente funciona, tá? Incrivelmente vai funcionar, a gente vai ver. Né? Eu vou pegar aqui o meu programinha que eu fiz para ilustrar
O que está acontecendo? Talvez vá ajudar vocês. Então, cadê? Projeto V2, só um minuto. DH animado. É aqui. Então, tá. O que eu estou criando? Eu estou criando um frame, né? Olhando aqui, as origens são coincidentes. Então, para esses dois carinhas aqui, eu não vou mexer nem em A, que é o tamanho do link, e nem em D, que é o deslocamento de link. A origem dos dois não se alteram. Acaba, então, que as origens vão ser coincidentes, né? Só que eu tenho duas coisas importantes aqui. Eu tenho um alfa. O que é o alfa? O alfa é o ângulo que os eixos Z fazem entre si. Qual que é o ângulo entre o Z1 e o Z0, pessoal? 90 graus, né? Porque eles são literalmente perpendiculares. Tá? Então, olhando aqui, a rotação é como se eu estivesse rotacionando o eixo Z, ó, menos 90 graus, né? Então, o meu Z original, e aqui vai ser complicado, por quê? Porque o meu frame fixo aqui, ó, o Z, eu usei as mesmas cores, usei a mesma cor, olha só que alegria, que coincidência fortuita. Eu vou ter um alfa aqui de 90 graus. Menos 90, né? Desculpa. Tá? E a variável de junta aqui é θ, que no desenho eu já parto com θ meio que arbitrado, né, em uns 30 graus. Então, o que acontece, ó, pessoal? Só que o problema é que o Z desse meu programa eu devia ter feito uma forma de arbitrar o sentido do frame zero. Né? Eu teria que virar ao contrário aqui. Ó. Teria que virar ao contrário. Né? Mas, enfim. Teria que alinhar o meu Z0 com esse sistema que eu desenhei. Tá, pessoal? Mas eu tenho essa situação aqui, basicamente. Ó. Né? Só que orientada e vista de uma vista um pouco diferente, né? Infelizmente. Qual que é a grande vantagem disso? Tá? A vantagem é que o D e o A são nulos. E se o D e se o A são nulos, essas duas matrizes D e A vão ser identidade. A única coisa que eu vou ter que me preocupar é com a matriz do θ, que é a rotação em Y, em Z, desculpa, e com a matriz do twist, que é uma matriz fixa de menos 90 graus. Então, na verdade, o problema se resume numa multiplicação simples, matricial, para modelar toda uma junta. Tá? Mas percebam uma coisa importante, é isso que eu quero que vocês notem quando eu arbitro frames. Isso não significa que o comprimento do elo 1 seja nulo. Tá? Mas eu, como estou modelando esse robô, quando eu estou modelando esse robô, matematicamente é útil eu deixar esses dois frames, né? Inclusive o frame que vai relacionar um movimento aqui de rotação de todo um link, é útil deixar eles com a origem coincidente. Por quê? Porque quando eu for definir agora o frame 2, eu vou contar esse deslocamento aqui. Perceberam? E esse deslocamento vai ter uma vantagem. Ele vai estar alinhado com um Z. Então, ele vai entrar na composição lá na matriz, no D dos parâmetros de Dynavit-Ratzenberg. Tá, pessoal? Eu sei que está muito incipiente ainda, eu sei que está muito no início, é complicado, não é uma área que eu tenha também uma fluência grande, então eu sei que é uma coisa difícil de entender, tá, pessoal? Mas com os exemplos que a gente vai fazer, umas 2 aulas de exemplo, acho que vocês vão começar a entender bem isso. O que vocês têm que notar, ó? Importante, que para a junta 1, que já foi arbitrada aqui,
junta 1. Os parâmetros de Denavich-Hartenberg dessa junta são, de cara, A igual a 0 e D igual a 0, porque eu não tenho nenhuma translação. Vocês têm que lembrar de como eu compus na aula passada. Então, quem não viu a aula passada, eu sei que vai estar boiando aí, né? Tá? Porque quando eu compus aqui o modelo da junta, nessas 4 operações, 2 delas são translações. Uma translação em Z e uma translação em X depois. Tá? Essas 2, para essa configuração aqui, são nulas. O meu alfa é igual a menos 90 graus, que é o ângulo entre os eixos Z, Z1 e o Z0. Né? E como é uma junta rotacional, tá? O meu θ é a variável de junta. E quando eu mexo no θ, pessoal, eu estou rotacionando em torno do Z0. Não esqueçam disso, que é a junta 1, né? Então, na verdade, esse Z1 ele vai rotacionar em torno do Z0 conforme eu for alterando aí a variável de junta. Olhem aqui, ó. Quero que vocês observem o eixo azul aqui, ó. Tá vendo que o azul está girando perpendicularmente ao eixo azul fixo, ó. É isso que acontece ali nesse caso. Agora, se vocês fizerem toda a junta rotacional, é claro que essa junta 2 aqui, ela está rodando junto, né? Se eu fizer imaginar, isso tem que ser tem que imaginar, porque eu ainda vou fazer alguns robozinhos para mostrar isso para vocês, tá? Mas vocês têm que imaginar o frame 0 fixo e o frame 1 rodando junto com o robô, quando a junta 1 for movimentada. Tá? Então, na verdade, o θ aqui, que é a variável de junta, é o θ1, né? A variável da junta 1. Matei a junta 1, até porque vocês já sabem compor o A1, que é a matriz de transformação da junta 1. Que é só fazer aquele produto matricial que a gente viu na aula passada. Eu não vou fazer isso hoje, porque o objetivo é entender o algoritmo, tá? Então tá, já fiz a junta 1, eu vou para a junta 2. Tá? Então, o que acontece? Ficou até fácil se vocês forem analisar, né? Esse carinha aqui, ele vai ter uma junta rotacional e vai ter essa junta aqui, que é a junta prismática. Eu vou arbitrar, isso dá para fazer de N maneiras, tá, pessoal? Eu vou arbitrar nesse ponto um frame que eu vou chamar de frame tool frame, eu posso chamar inclusive de frame 2, que seja, tá? Indiferente, tá? Mas percebam que eu não tenho mais nenhum eixo de junta, tá? Então, o que normalmente se faz é se estabelece a origem do frame 2, né, sobre a junta 2. Aqui é uma coisa meio óbvia de fazer, né? Então, eu vou colocar aqui esse ponto, arbitrei, ele já está alinhado com a junta 2, vou chamar de O2, tá? É natural, pelo menos é natural para mim, eu imaginar que o meu Z2 está alinhado com o meu Z1, tá? Porque isso vai trazer uma série de facilidades, de novo, né? Então, eu vou colocar alinhado o Z2. Opa, o Z é azul, né? Z2, aqui, ó. Z2, tá? E aí que vem o detalhe, quando tu arbitra o tool frame nessa situação, inclusive, né? Alguns livros iriam botar esse frame junto aqui. Por mais estranho que isso possa parecer, esse frame ele estaria aqui junto, por isso que eu falei que não é um bom exemplo. Porque senão vai ser um terceiro frame junto aqui. Tá? Por quê, pessoal? Porque quando eu alinho o Z2 com o Z1, a origem está praticamente igual.
Igual não, né? Ele está sobre o mesmo eixo. Essa distância, na verdade, é o teu D, né? A relação entre esse ponto e aquele carinha aqui, ó. Só que esse D, ele vai ser função da variável de junta associada à minha junta 2, né? Porque eu tenho que ter essa variável de junta. Tá? Mas, enfim, eu sei que está complicado, eu acho que não devia ter usado esse exemplo, mas dá para fazer igual, vamos fazer igual. Tá? Então, vamos imaginar que eu coloque Z2 alinhado com o meu Z1, né? E para o tool frame eu sempre aconselho fazer isso, né? Olhando aqui, eu vou ter o primeiro caso, né? Z1, o Z2, desculpa, e o Z1 são paralelos. Qualquer ponto sobre o Z, no caso Z2, né, ou Z1, que vão ser paralelo e coincidente nesse caso, né, pode ser escolhido. Tá? Então, o que acontece? Eu poderia escolher qualquer ponto aqui, ó. Qualquer. Tá? Eu escolhi a ponta aqui por conveniência. Tá? Só por conveniência mesmo. Tá? O teu X deve ser definido normal ao eixo ZI-1. Então, não importa. O meu X ele tem que estar normal a esse Z1 aqui. O teu X2, no caso, né? E, de novo, aqui não importa muito o sentido que eu arbitrar. Mas eu, de propósito, vou fazer para cima. Bem como está o X1 lá, ó, tá vendo? Esse aqui vai ser o X2. E o meu Y vai seguir o baile. Ele vai vir pela regra da mão direita para fora aqui, né? Deixa eu só conferir para fora. Vai vir para fora aqui. Então, esse é o Y2. E basicamente é isso. Agora, o que eu preciso fazer é a junta 2. Os parâmetros de Danavi-Ratzenberger. Vamos ver como é que vocês estão. Tá? Eu julgo que é difícil visualizar isso, eu sei. Mas vamos ver se vocês conseguem ver qual que é o A, qual que é o D, qual que é o alfa e qual que é o teta. Isso aqui é tudo 2, né? Eu não numerei, mas isso aqui é o A2, o alfa 2, o D2 e o teta. Primeiro, quem que vai ser a variável de junta, pessoal? Na junta prismática, qual que é a variável de junta? O alfa não, hein? A junta prismática... Desculpa, é o A. O A também não. Não é a junta prismática, não é a 1 só? Como 1. O seu numerou ali junta 1 e junta 2. Não, a junta 1 é a junta rotacional daqui, ó. Essa é a junta 1. Junta 2 é a prismática, então. A junta 2 é essa aqui. Tá? Um detalhe, tá, pessoal? Isso pode servir como regra. Se vocês estiverem usando os parâmetros de DH aí, o Danavitt-Hartenberg, se a junta for rotacional, a tua variável de junta vai ser θ. Se a junta for prismática, a variável de junta vai ser D. Tá? O movimento, seja rotacional, seja de translacional, sempre vai ser no eixo Z. Tá? Isso é importante. Tanto a rotação quanto a translação ocorrem sempre em Z. A variável, né? Lembre-se que eu vou ter para cada junta uma variável e 3 constantes, 3 coisas que não vão mudar, que são coisas da geometria do manipulador, né? Então, o θ vai ser para a junta rotacional e o D vai ser para a junta prismática. O que eu tenho que entender é o seguinte, né? Definidos os frames, né? Sempre atentando que o meu X2 tem que ser perpendicular ao Z1, o teu X1 tem que ser perpendicular ao Z0 e interseccionar, e pode ver que eu tenho essa situação aqui, ó.
x2 intersecciona z1, porque o z1 é infinito, né? Ele vai até o infinito aqui. Show! O meu x1 intersecciona z0. E na origem, inclusive. Né? Se eu tenho isso, eu posso aplicar Denavit-Hartenberg para modelar. Tá? E é isso que acontece nessa situação. Então, por isso que eu falei para vocês que eu poderia arbitrar esse frame lá junto com todo mundo. A única diferença é que se eu mexo na variável de junta prismática aqui, o que está mexendo vai mexer nessa direção aqui, porque é uma junta prismática, né? Assim como essa junta, o que eu mexo, vai mexer assim, né? Porque é uma junta rotacional. O fato é o seguinte, pessoal. Lembrando dos parâmetros de Denavit-Hartenberg, o A, tá? É quanto nessa junta aqui? Olhando a junta 2, o frame 2 em relação ao frame 1, quanto é que é o A? Vou voltar para a aula passada, olha só. Eu sei que é complicado, por isso não vou nem xingar. Peraí que eu não consigo mexer aqui como eu mexo no quadro, né? Só para vocês lembrarem o que é o θ, o d, o a e o alfa, né? O θ é a rotação do frame em relação ao Z0. Tá? Então, se eu rotacionar aqui, ó, estou tentando desenhar aqui no PDF, né? Desculpa. Tá? O D é o deslocamento entre as origens, né? Avaliado, ou melhor, projetado no Z. No Z0, no Z do frame passado. Tá? Então, a distância entre as origens, olhando ela no Z I menos 1, então, em outras palavras, a distância do ponto OI ao ponto OI menos 1, olhada no eixo Z I menos 1, é o teu D. Tá? Depois eu volto para isso no exemplo, lá vocês vão entender. O meu A é quase a mesma coisa, só que olhada em relação ao quê? Em relação ao deslocamento no X. Porque eu vou deslocar aqui X. Né? E é um pouco mais complicado no sentido que é, na verdade, a distância olhado a um eixo normal entre o Z0 e o Z1, ou o ZI menos 1 e o ZI. Tá? O A eu considero, embora seja para alguns manipuladores bem fácil de encontrar o A, ele não é tão óbvio para outros. Tá? O A vai ser, eu posso pensar no A como a distância, né, da origem até o meu Z, o eixo Z, da origem de um frame até o eixo Z do outro frame, contado num eixo normal entre os dois. O que é um eixo normal? Se eu tenho até os Z's tortos, o eixo normal é a curva que é perpendicular aos dois eixos, por exemplo. Pessoal, é difícil de desenhar isso. Se eu tenho um eixo Z aqui e o outro eixo Z é completamente perdido aqui embaixo, ó, eu vou verificar aonde que está normal. Eu vou tentar desenhar ela aqui, ó. Aonde que está normal entre esses dois carinhas aqui, ó. Beleza. Ó. Essa semi-reta, ela é perpendicular a um e também perpendicular ao outro e intersecciona. Ó. Isso aqui vai ser o A. Né? Se uma origem tiver aqui, um eixo OI aqui vai ser o ZI menos 1, aqui vai ser o ZI, tá? OI, aqui é OI menos 1. E nem precisa ser o O, tá, pessoal? Não é o O, propriamente dito. Botei O aqui, mas não é. Tá? Porque eu posso definir, em algumas situações, o O pode estar aqui de um e o O pode estar aqui do outro, que seja. Tá? Na verdade, não, né? Vai ter que estar aqui. Um dos O vai ter que estar aqui, senão vai dar... Senão não dá... Não precisa.
desde que esse x esteja aqui, vai funcionar. Tá? Por isso que as regrinhas é meio complicado, tá, pessoal? Mas o O é uma distância entre as origens contada a partir, na verdade, do x, que é normal aos dois es. Né? Mas, enfim. Olhando aqui, pessoal, voltando ao exemplo que eu já estou me arrependendo de ter utilizado ele, mas na aula que vem a gente faz um mais fácil, tá, pessoal? Ou um mais óbvio, melhor. Tá? Se eu olhar a origem O2, oi, apaguei. A origem O2 e a origem O1, que está aqui. Quanto é que é o A? Que é, na verdade, um deslocamento em X aqui da origem, de uma perpendicular a X2. Eu não entendi qual seria as respostas, qual que é as possíveis respostas nesse caso. Só tem uma, não é possível resposta, é uma só. Tá, eu diria que é teta, então. Não, não. Θ é uma variável de junta, cara. Pois é, não entendi direito. Né? O Eu θ é... entendi que ele desloca no Z, né? E o X, no caso, não, ele vai deslocar, mas vai permanecer no mesmo plano, é isso? Pensa assim, ó. É uma regrinha. Eu detesto falar em regras, mas essa vai ajudar. Quando eu tenho eixos paralelos e o Z1 é paralelo ao Z2, né? Se eu olhar de cima desses Zs, eu vou verificar, se eu olhar por aqui, ó, né, no sentido do Z saindo da tela, eu vou verificar que um carinha está aqui, um Z está aqui, Z2, e o outro, o Z1, não está em cima desse eixo aqui? A Sim, princípio, né? sim. Exatamente, né? O Z2 e o Z1, eles estão no mesmo eixo. Quando isso acontece, o teu A é zero. Pronto. Né? Agora, vamos supor uma situação diferente dessa, até para vocês entenderem. Vamos supor que esse manipulador aqui, ó, não seja exatamente assim. Eu vou redesenhar ele, tá? É que eu confundi o teu zero lá em cima com teta. Foi isso, desculpa. Ah, não, não foi nada, não foi nada. Mas para finalizar e para vocês entenderem bem, ó, vamos imaginar que o robô é um pouco diferente. Ele é assim, ó. Nossa, desenho que nem minha cara. Tá? E ele faz isso aqui, ó, pessoal. Espero que vocês entendam o que está acontecendo. Ó. Nossa, desenho que nem minha cara, né, tia? Olha só. O eixo aqui está aqui. Esse eixo aqui estaria aqui, né? Perceberam? Primeiro queria mudar o frame 1. Né? Isso é importante vocês entenderem. Ó, né? Mas o que está acontecendo aqui? Né? Iria mudar o frame 1, então não iria me ajudar muito na, na minha problemática aqui, tá, pessoal? Tá, mas eu vou fazer de propósito uma coisa para vocês entenderem. Né? Se bem que é engraçado isso, gente. É engraçado. Vamos supor que eu tenha arbitrado o meu zero aqui, ó. Tá? Tá aqui o meu y, o meu x e o meu y, tá? Não seria o que eu faria, mas vamos supor que foi feito assim, o enunciado estava assim, está assim e deu para bola. Tá? Então, esse carinha aqui é Z0. Esse aqui é a junta 1, esse aqui é a junta 2. Para arbitrar o Z1, eu iria buscar esse ponto aqui. Tá? Mas, na prática, eu não preciso. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse, arbitrar um plano, um eixo lá atrás. Ó. Por algum motivo, eu gosto de sofrer. Não, pior é que eu não poderia nesse caso.
Não poderia, porque tem que estar alinhado aqui, daí eu vou confundir mais do que solucionar vocês. Eu vou dar um exemplo padrão aqui que vocês vão entender barbada, pessoal. Quando eu tenho essa situação aqui, ó. Eu estava tentando bolar um exemplo, mas vai confundir mais vocês. Percebam que essa junta e essa junta aqui, elas são paralelas, né? Eu vou ter um Z aqui, vamos habitar para fora, eu vou ter um Z aqui, ó. Tá? Se eu olhar os parâmetros de Dynavit-Ratzenberg, né, eu vou ter o X aqui e o outro X aqui, pouco importa, vamos imaginar que isso aqui é o frame fixo, vamos botar aqui também, só para... Tá? A distância desses pontos aqui, ó, avaliada nessa direção, que é uma direção normal, e percebam que como o Z1, vamos imaginar que isso aqui é Z1 e Z2, eles têm infinitas normais comuns, perceberam? Porque eles são paralelos, né? Na verdade, não importa. A distância entre esses pontos sempre vai ser não, né? Mas ela se eu escolher uma normal, vai ser a mesma normal para todas, né? Eu tenho infinitas normais. Mas ela é contado na minha direção do X, ó. Tá? Esse é o A. Esse é o A. Tá? Então, se eu olhar nesse exemplo, tá? Se eu avaliar na direção do X1 ou do X0, tanto faz, porque, de novo, esses são paralelos, esses caras aí, eu vou perceber que o ponto aqui, ele não foi deslocado nada em X. Por quê? Porque ele está na mesma linha aqui, né, se eu olhar. Então, o meu A vai ser 0. Tá? O alfa é o ângulo entre o Z2 e o Z1. Como o Z1 e o Z2 eles são paralelos e mais coincidentes, o alfa vai ser 0 também. Tá? Porque o alfa é o twist entre os eixos Z. Tá? O meu θ é a rotação entre o frame 2 e o frame 1, tá? Avaliada em Z1, né, na verdade. Se eu olhar o X1 e o X2, como foi arbitrado, eles estão literalmente parelhos. Se eu olhar de cima, na direção do Z2 aqui, esse manipulador, o meu frame 1 ele vai ser escondido pelo frame 2. Porque eu defini assim, eu defini eles bem alinhados com uma variável de diferença que é o D só. Tá? Então, a junta 2 aqui, ó, o θ vai ser 0. E a única coisa que eu fiz foi um deslocamento em relação ao meu frame 1. Esse deslocamento ele vai ser dado pela distância do elo 1 mais a variável da junta 2. Então, eu posso dizer aqui, se eu chamar esse carinha aqui, e percebam que esse carinha aqui, ó, esse tamanho aqui, ele depende da construção do robô. Se eu disser que isso aqui tem 30 centímetros, é 30 centímetros e não vai mudar. Tá? Então, o meu D, ele vai ser, D2 no caso, né? Vai ser 30 centímetros mais a variável de junta. Por quê? Porque esse ponto aqui, em relação a esse ponto aqui, ele vai ser D, que é o deslocamento da junta, né? Na verdade. E se vocês olharem, pessoal, vocês podem aqui abrir uma série de casos equivalentes. Por exemplo, se eu digo que essa origem está aqui, na verdade, isso já é um pensamento, eu já estou pensando que a origem estava aqui e eu fui deslocado. Simplesmente eu fui deslocado por uma quantidade o quê? 30 mais uma variável de junta. Se a variável de junta é 0, significa que esse ponto vem para cá. Ele está a 30 centímetros desse carinha contado na direção do Z, né? Porque o D, o deslocamento, conta em Z. Né? O Y, coitado, ele é tipo assim, sobrou é o Y quase. Porque eu vou ter uma rotação em Z, um deslocamento em Z, uma rotação em X, um deslocamento em X. É assim que se faz esses parâmetros de Dynavit-Ratzenberg.
Então, o que acontece? Nesse caso, o A2 já é dado, ele é só um deslocamento. Então, eu já posso escrever aqui para vocês verem como é fácil de modelar. Vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? E como o meu D é um deslocamento em Z, isso aqui vai ficar 0, 0, 30 mais D. D2, que é a variável de junta 2. Tá? Mas isso foi como eu modelei. Eu poderia ter arbitrado esse carinha em qualquer lugar. Né? E percebam que nessa situação eu estou desenhando considerando que o meu D2 é 20. Mas se eu desenhar esse manipulador com um D2 valendo 40, eu desenharia isso aqui mais comprido, até aqui, por exemplo. Tá? Óbvio que o A1 ele é mais complicado. O A1 eu vou ter uma composição de rotações. O meu A1 vai ser uma rotação em torno de Z por um ângulo θ1, que é a minha variável de junta, vezes uma rotação em torno de x por um ângulo menos 90 graus. Por quê? Porque as duas matrizes de translação aqui, elas são identidades, né? E daí quando eu multiplicar não vai mudar muita coisa, não vai mudar nada, na verdade. Se eu multiplico R por uma identidade, eu tenho R. Se eu multiplico uma identidade por Rx, eu tenho Rx. Tá? E o modelo desse manipulador, tá? A matriz de transformação que leva os pontos desse frame para o frame fixo é simplesmente o produto A1 vezes A2. Tá? Que daí eu termino de fazer na aula que vem, tá, pessoal? Na aula que vem, a gente já está, falta 10 minutos, eu estou exausto também. Eu volto nesse exemplo na aula que vem para mostrar isso acontecendo. Eu não sei se eu vou conseguir, eu queria mudar aqui o meu código para alinhar o Z como eu quisesse. Mas só para vocês verem, ó, o meu frame 2, ele só vai ter o D de diferente aqui. Ó. Tá? Então, imaginem esse robô aqui. Ó. Imagine esse robô, e eu até posso pensar ele para facilitar, assim, ó, vou redesenhar ele aqui, ó, para facilitar. Vamos imaginar que ele está na horizontal. Eu devia ter feito isso de início para simplificar. É um primeiro exemplo terrível, né? Vamos imaginar que ele é assim, ó, né? Nossa, desenho nem minha cara. Mas enfim, só para vocês entenderem. E daí eu coloco que o meu... Mesmo assim não vai... Mesmo assim não é legal, né? Não, ela tem que ser assim. Só um minuto! Só para fazer um equivalente ali. Ele é assim. Aham, aham. Agora sim. Agora eu gostei. Tá, e daí ele vai ser assim. Daí aqui vai ser um junta prismática. Ó. Devia ter desenhado ele assim, eu acho que facilitaria, mas vivendo e aprendendo. O meu frame fixo ele vai estar aqui agora. O Z, o X aqui, vou até botar o X aqui, ó. E o meu Y aqui. Por quê? Porque daí fica exatamente igual a esse carinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora sim. O frame 1, ele vai estar em cima desse infeliz aqui. Só que a diferença é que o meu Y vai estar aqui. Ué. Meu Y. Mas que bosta. Nossa, eu tô maluco? Tô maluco. O meu Y1 vai estar aqui, como a gente já falou. O meu X vai estar aqui. Ficou mais fácil de ver, né? Não sei se vocês notaram, mas enfim. E o meu Y vai estar para baixo. E o meu último frame eu estabeleci aqui, alinhado com esse carinha. Esse carinha vai estar alinhado aqui, ó. E o Z vai estar para baixo. Ó. Então, o que acontece? Ó?
esse programinha que eu fiz, ele é literalmente uma aplicação das matrizes dos parâmetros de Dynavich-Hartenberg. A gente vai ter um alfa a menos 90, né? E o meu θ é a variável de junta. Tá? E no frame 2, eu estabeleci D como uma variável de junta, porque eu tenho esse aqui, ó. Aí se eu mexo na junta 1, o robô vai fazer assim, ó. Percebam que o frame vai formar um círculo, ó. O frame lá na ponta, ó, o tool frame, que é o frame 2 no caso, ó. Tá? E se eu mexo a variável de junta 2, o D aqui, ó, eu vou para frente e para trás, para frente e para trás. Então, na verdade, eu consigo, em teoria, formar um donut, né, nesse robô. Consigo fazer, se ele tem 360 graus de liberdade, não é, né, mas enfim, poderia fazer um donut. Tá? Se ele tem total liberdade, coisa que não tem também, isso aí formaria, o workspace dele seria tô tentando, não é uma esfera, é uma bola. Um círculo. É um círculo, mas um círculo, um plano, né? Vocês entenderam, acho, né? O que eu queria mostrar para vocês? Provavelmente, assim, se eu fosse fazer isso, né, eu iria arbitrar para D igual a 0, o frame 2 ficar aqui, ó. E daí o tool frame, eu iria deixar numa distância fixa, conhecendo o tamanho do link aqui. Do link 1, na real, né? Que eu posso usar uma outra matriz de transformação só adicionando um D fixo aqui, ó. E vocês podem ver que vai ficar igual, é a mesma coisa, ó. Mexi na variável de junta 1, cadê o θ aqui, ó? Eu tenho isso aqui, ó. Mexi na variável de junta 2, que é o meu deslocamento, eu tenho isso aqui, ó. Só que daí para deslocamento nulo eu só vou ter a coincidência aqui dos frames, entendeu? Mas não muda muita coisa. Tu dizer que eu tenho uma transformação A1 ou A2 no caso, né? Que é essa matriz aqui, computacionalmente não vai mudar nada. 001D e 0001. Ou ter essa aqui que eu só adicionei 30 naquele deslocamento, naquela variável de junto, perceberam? Então vocês vão começar a poder fazer essas coisas que são úteis, facilitam o cálculo muitas vezes, né? Então tu poderia definir esse A2 assim e definir um terceiro frame. De fato, talvez isso seria mais interessante. Talvez seria interessante também eu definir o frame aqui, né, no desenho, coisa que eu fiz, na verdade, né? E daí tu vai ter um D fixo mais o 30, né? Mas o que importa é o seguinte, ó, se tu já tem o deslocamento naquele eixo, é só somar alguma coisa. Mas tu pode pensar em compor outros frames simplesmente deslocando, ou até se tu quer arbitrar um frame, por exemplo, aqui, ó, basta usar um deslocamento em X. E às vezes isso pode ser útil, porque vamos imaginar que eu tenha um punho que na verdade está um pouco deslocado o frame ali. Ele não fecha bem no meio, mas ele fecha um pouquinho para o lado, ou a ponteira ali do soldador faz uma curva um pouquinho para o lado. Tu só define um frame ali bem perto, usando transformações, e porque vai ser fixo, né? Porque isso aí vai depender da geometria do manipulador. Agora, modelar as variáveis de juntas, daí vocês têm que ter uma atenção maior e usar os parâmetros de Dynavich-Hartenberg. Mas vocês podem usar isso num contexto e só fazer deslocamentos lá no final. Né? Porque é só uma questão de mudar a referência um pouquinho ali para o lado. Se vocês quiserem, por exemplo, né, só estou dizendo que quando eu tenho as variáveis, vocês têm que tomar realmente cuidado. Porque se eu não sigo essas regras para estabelecer os frames, tá, eu não consigo compor as rotações como aquele produto de 4 matrizes que a gente viu na aula passada. Aquilo só vale se eu tenho essas condições verdadeiras, senão não adianta eu fazer. Eu não vou conseguir.
Tá? Vai ter situações que se eu parto de frames já arbitrados, eu não consigo encontrar os parâmetros de Dinavich-Hartenberg. Tá? Por isso que esse algoritmo aí para estabelecer os frames é importante. Mas a gente vai fazer, nas próximas 2 aulas, a gente só vai fazer exercício, tá, pessoal? A gente só vai, eu vou partir, eu nem vou falar nada, eu vou meter o robô e a gente vai falar assim, pessoal, o que tem que fazer agora? Isso. Arbitrando os frames, quais são os parâmetros de cada junta, quais são as matrizes e qual que é a matriz de transformação. Tá? 2 aulas só isso. Falou? Feito, senhor. É nóis, meus queridos. Alguma dúvida? A princípio, Então tá da minha bom. parte, não. Deixar para a próxima aula, senhor. Isso. Na próxima aula, com os exercícios, pessoal, eu acredito, é uma coisa que eu demorei também um tempinho para entender. Né? Eu só entendi quando eu desenhei, quando eu fiz o programinha ali, então é por isso que eu não consigo representar, blá, 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 blá. Então é um caminho aí tortuoso, não é uma coisa fácil. Acreditem, eu sei que não é. Né? Tá bom? Tá certo. Aquele abraço, pessoal. Beijo. Bom descanso. Até a próxima aula. Cuidem-se. Tchau, tchau. Buenas noches. Falou!